Salmo capítulo 32, apenas o versículo 6. Diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até o transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que é santo. O que significa a palavra santo? Separado. Todo aquele que é separado para a glória de Deus orará a ti, há tempo de poder achar. Aí tem gente que diz assim lá fora: o que acontece com o crente acontece com o ímpio? Não, nada disso. Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto. Deus faz a chuva descer, regar a terra, vai produzir alimento para o justo e para o injusto. Deus deu alma e espírito, e essa alma e espírito está dentro do justo, está dentro do injusto. Mas não tudo aquilo que acontece com o ímpio vai ter que acontecer com o justo, porque a Bíblia diz que Deus conhece o caminho do ímpio, do justo. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus conhece o caminho do justo. Deus sabe aquele que é justo a tempo de achar tempo oportuno, que vai orar. Aí as pessoas lá fora ficam em desespero. Quando eu digo pessoas lá fora, pessoas que estão no mundo, que estão fora do reino de Deus. Você não está vendo a crise que tem aí? Falta disso, falta daquilo, crise de água, crise de comida, crise daquilo, o governo massacrando o povo. Você não está em desespero, não te preocupa, não te angustia, não te tira a noite de sono. Você não fica de noite pensando, ou como tu vai fazer, o que tu vai fazer no dia seguinte. Não te atinge essas coisas. Está escrito: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, e até o transbordar de muitas águas, a ele não chegarão. Pode ter muitas doenças e tormentas nessa terra, mas o Deus que nos guarda dá ordem aonde elas podem, aonde elas não podem chegar. Deus separou a tua vida para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, não para ser templo e morada de doença, não para ser templo e morada de tristeza, não para ser templo e morada de depressão, não para ser templo e morada de angústia, não para ser templo e morada de feridas. Deus separou a tua vida para ser templo e morada do Espírito dele. Então nem tudo que acontece ao ímpio vai acontecer com o justo. Pode ter certeza que não vai. O justo vai orar a tempo de poder achar. Lembra de Jó? As catástrofes com a permissão de Deus que aconteceram na vida dele, tu não vê outro homem na Bíblia, isso abaixo de Jesus, tá? Porque o que Jesus passou, ninguém pode se comparar, ninguém sofreu o que Jesus sofreu. A nível de homens, abaixo de Jesus, tu não acha outro na Bíblia que tenha passado o que Jó passou. Os 10 filhos mortos, telhado da casa desabou com o vento que Satanás trouxe, matou os dela, vem a notícia. Perdeu os gatos, perdeu os animais, os amigos viraram as costas, a mulher blasfemou contra ele, mandando ele amaldiçoar Deus, ele com ferida na cabeça, a planta dos pés, tendo que se coçar com casco de telha. No meio disso tudo, esse homem diz assim: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Conhece outro na Bíblia que fala assim? Não vou falar nem no meio que você convive, porque eu sei que não tem. Na Bíblia, tu achou alguém dizendo isso? Quando ele diz lá no capítulo 13: ainda que ele me mate, nele eu confiarei e defenderei os meus caminhos diante dele. Tu conhece outro na Bíblia que falou isso? Antes eu te conhecia por ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Tu conhece outro na Bíblia que agiu assim, que falou assim? Que pôde dizer: eu estou contemplando o Senhor. Não é você que está me apresentando Deus, não. Eu tendo intimidade com Ele. Deus não é desconhecido para mim, Ele é meu amigo íntimo. Tanto é que no capítulo 42, quando Deus dá em dobro e restitui a ele de todo aquele mal,
tinha, ele continua glorificando a Deus, porque a riqueza de Jó não era nos bens que tinha, a riqueza de Jó era no conhecimento de Deus. Essa é que era a riqueza da vida de Jó. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa, que expressão tremenda. Achou outro homem na Bíblia que dissesse isso? Então como é que as coisas que acontecem a um ímpio poderia acontecer com um homem desse? No caminho do justo só acontece aquilo que Deus permite. Por isso Deus não se agrada de murmuração nem de blasfêmia. Não murmura, mas então me conta por que Deus deixou acontecer. Confia na onisciência dele. Ele deixou acontecer porque ele quis que acontecesse, não que ele foi impedido de te livrar para que aquilo não acontecesse. Às vezes o crente precisa ser lembrado de dia e de noite que as coisas não acontecem fora do controle de Deus. Nem um micróbio se multiplica se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Um vírus não se propaga se Deus não permitir. A morte não chega, pode estar morando dentro da tua casa, mas ela não te atinge se Deus não permitir. Porque está escrito: quem nos arrebatará da mão do Senhor? Está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito: operando eu, quem impedirá? Então, meu querido, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, o justo vai orar a tempo de poder achar. O justo vai. Porque estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra, em que aquele que é santo vai se santificando mais ainda, aquele que é sujo vai se sujando mais ainda, aqueles que têm interesse pelas coisas de Deus, dia a dia tu vai ver o interesse crescer mais ainda. Quem não tem interesse pelas coisas de Deus, dia a dia você vai ter menos interesse ainda. Aquele que quer estar aceso como uma tocha de fogo na mão do Senhor, dia a dia tu vai ver ele sendo incendiado mais ainda. Aquele que apagou, que blasfemou, que se desviou, dia a dia você vai vendo ele apagado mais ainda. Agora uma coisa é certa: Deus julgará todas essas coisas. Deus julgará, a começar pela casa dele até chegar no ímpio. Gente que pensa que é o contrário, que o julgamento de Deus vai ser para quem está lá fora. O julgamento de Deus vai começar por quem está lá dentro. Uns para receber galardões, outros para receber condenação. Depois ele vai julgar o ímpio. Tem crente que faz coisas mais terríveis do que o próprio ímpio. O ímpio aceita suborno, tem crente que aceita suborno. O ímpio furta coisas do governo. Ah, mas o governo também furta da gente. Mas você não vai ter um benefício sendo ladrão tão quanto o cara é ladrão. Não devemos agir como os outros agem. Nós temos um Senhor sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Não podemos proceder como o mundo. Então tem coisas na casa do justo, justo entre aspas, que tem coisa na casa do ímpio também, a nível de profanação, de erros. Eu conheci uma senhora que tinha convidado para abrir um trabalho de oração na casa dela. Me fez pegar uma van de onde eu moro e ir de van até lá. Cheguei bem longe, onde ela morava. Só que quando eu estou pelo caminho já indo, o Espírito de Deus já tinha falado: olha, eu não quero que abra nenhum trabalho aí nessa casa, nesse lugar. E a van indo, cheguei na porta dela: entra aqui, senta aqui, pastor, vamos conversar. O que eu estou querendo, que eu lhe pedi para vir aqui é o seguinte: está vendo aqui o meu espaço? Quero ceder esse espaço aqui, baita espaço, um quintal na casa dela. A gente abriu um trabalho de oração, almas, vai formar a igreja, isso e aquilo outro, tudo mais, falando um monte de coisa lá. De repente, o carro da Light, que é a companhia de energia aqui da cidade do Rio de Janeiro e dos municípios adjacentes aí, passou pela rua. Ela interrompeu a conversa e gritou para o filho dela. O filho dela subiu no poste e desligou uma chave lá, que o popular aqui no Rio chamado de gato, furto de luz. O cara fez um rapidinho negócio lá, desceu e ela ficou muda aqui esperando o carro da Light passar. Aí na hora eu falei: tá aí. Está aí, porque pelo caminho, a Deus que ninguém engana já me disse que não tinha nada nesse lugar, que não iria abençoar esse lugar, que não ia fazer nada nesse lugar. Poucos dias depois a filha dela veio a falecer. Pouco tempo depois o filho se meteu nas drogas. Pouco tempo depois o outro se meteu na prostituição. E eu já não sei nem mais se essa mulher está viva. Não adianta tu querer misturar as coisas santas de Deus com as coisas profanas.
Não me interessa quem rouba, eu que não devo roubar. Não me interessa quem está enganando os outros, eu é que não devo enganar. Porque o julgamento, a juízo e a justiça de Deus vai ser individual e pessoal, não vai ser coletivamente. Um não vai responder pelo outro, a não ser o verdadeiro pastor da igreja, aquele que Deus levantou. Esse vai ter que responder. Por isso a quem muito é dado, muito será cobrado. Naquele dia Jesus vai chegar para ele e vai dizer: vem cá, eu te ungi, te levantei para ensinar o povo a guardar as palavras que eu tinha dito. Mateus 28, 20. Como é que tu começou a mandar o povo fazer coisas que eu não mandei, que eu não tinha dito? Explica. Vai ter explicação? Apartai-vos de mim, maldito! Ele vai ouvir isso. Mas para aqueles que ensinaram o povo a guardar e praticar o que Jesus disse, ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no que eu te mandei fazer, né? Vem cá que eu vou te mostrar qual é o teu lugar aqui na glória. Por isso que o Salmo 15 diz: quem entrará nos teus átrios, habitará no teu santo lugar, que for limpo de mão e puro de coração. Limpeza de mão. Então como é que as nossas mãos não estão limpas do sangue dos outros? Quando você fala para os outros o que Jesus mandou falar. É aí que você está limpo. Não manda os outros fazer coisas que Jesus não mandou falar. Jesus mandou pedir dinheiro a alguém? Não, então não peça dinheiro a ninguém, porque Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou vender coisas dentro do templo, copo com água, caneta, lenço, meia. Ele mandou fazer? Não, ele não mandou, não está escrito em lugar nenhum. Então não mande os outros fazer isso. Não venda isso para os outros. Jesus falou de dízimo e oferta, não de pedir dinheiro. Não de oferta especial. Como se a oferta especial tivesse na quantidade do que a pessoa oferta. Oferta especial é quando o teu coração é voluntário e amoroso na obra do Senhor. Aí que a tua oferta é especial. Como aquela viúva que pegou tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha era o quê? 2 moedas. E Jesus chamou mais a atenção dele, a oferta especial dela, do que a dos outros que depositavam fortuna. Então há diferença entre o santo e o profano. Só que o santo vai orar a Deus a tempo de poder achar. O profano não vai conseguir. Não vai. Assim vai ser quando Jesus estiver para voltar. Eu escuto falar que Jesus vai voltar, desde que minha avó era viva. É? Então isso só serve para te lembrar uma coisa. Olha quantas oportunidades tu já jogou fora e já teve. Vai vendo, quantas oportunidades, hein? Desde que tua avó era viva até hoje, quando tu era criancinha, já é um adulto, quantas chances tu teve? Pois eu continuo dizendo, Jesus vai voltar, porque isso está escrito e ele mandou falar. Que ele voltaria para arrebatar a sua igreja, para que onde quer que ele estivesse, estivéssemos nós que guardássemos a palavra também. Então isso eu posso te provar, eu posso falar. Ele vai voltar, e vai voltar a qualquer momento. Aí tem gente que pensa que quando Jesus voltar vai ser assim: Jesus está voltando, vou tomar um banho, escovar o dente, comer aquela sobremesa na geladeira, curtir um pouquinho o mundo, porque amanhã de manhã Jesus está voltando. Pensa que é assim, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Tu não consegue calcular a velocidade de um relâmpago que sai e aparece de um lugar para o outro. Tu não consegue calcular a velocidade de um piscar de olhos. Tu não consegue calcular a surpresa de um ladrão que chega. São coisas similares que mostram a vinda de Jesus. Será como abrir e piscar de olhos nossos? Desde que você acordou, você já piscou o olho quantas vezes? Nem sabe, pois não prestou atenção em nenhuma delas. Assim vai ser a volta do Filho do Homem. Assim vai ser a surpresa. O ladrão que chega para assaltar, ele não avisa: amanhã 10 horas e 15 minutos vou te assaltar lá na tua rua. Ele não avisa. Ele chega e vai logo de encontro e é uma surpresa. Assim será a volta do Filho do Homem. O relâmpago não te diz que vai sair, ele simplesmente sai, aparece e desaparece. Assim será a volta do Filho do Homem. Então você que é santo, começa a orar a Deus. Intensifica a tua vida de oração, intensifica a tua vida de clamor nos pés do Senhor, para que naquele grande dia tu não seja pego de surpresa, porque ai daqueles que ficarem sobre a terra, vão chorar lágrimas de sangue, vão perseguir os seus líderes, que tanto diziam para eles: você não quer ser empresário? Terra. Você não quer o carro do ano? Terra. Você não quer ganhar propriedade, casa? Você não quer viajar, não quer curtir o mundo? Terra. Traz tua oferta para cá, teu dinheiro para cá. Eles
vão perseguir ele, dizendo assim: você só me falou de coisas da terra, né, ladrão safado? Só me falou de coisas da terra. Tu nunca me disse para me preocupar em santificar minha vida para não ficar quando Jesus voltasse, pois ele voltou e eu fiquei. E aí, o que eles vão dizer? Aproveita então agora, curte as coisas da terra. Quero ver alguém curtir coisas da terra, em que a Bíblia diz que nessa terra o sangue subirá até o freio dos cavalos. Curte a terra que eu quero ver. Curte a terra com o exército do anticristo matando, destroçando. Curte a terra com Satanás fazendo coisas que ele tanto deseja fazer, mas o Espírito Santo, por causa da igreja ainda está na terra, o detém, não deixa ele fazer. Pensa você que as mortes que tu vê na televisão, na internet, não pensa você que os acidentes, as catástrofes, a doença, não pensa você que isso é o volume total do que o diabo pretende ou gostaria de fazer. Ele vai fazer coisas tão terríveis que tu não tem ideia, e outros demônios serão soltos do abismo, estarão andando sobre a face da terra, com a autor e com a força de fazer uma estátua andar e falar. E aonde vai estar a igreja? A igreja foi embora para Sião, a igreja subiu, a igreja foi, a igreja está lá nas bodas do Cordeiro. E aonde você vai estar? Aonde você vai estar? Você que está desviado do caminho do Senhor, aonde tu pensa que vai estar? Na hora você vai ver. Uma vez uma senhora falou para mim, nunca mais esqueci: na hora você vai ver, Deus vai ter misericórdia de mim. Ele está tendo tanta misericórdia que te botou para ouvir o que tu está ouvindo hoje. As pessoas esquecem que o julgamento de Deus vai ser sem misericórdia. Porque a palavra misericórdia significa aquilo que eu merecia receber, consequência, Deus não deixar me alcançar. Se eu mereço ir para o inferno e Deus usar de misericórdia, então já não irei mais? Ele está usando de misericórdia enquanto tu está aqui. No dia do julgamento vai ser sem misericórdia, pode ter certeza disso. Vai ser sem misericórdia. Então aquele que é santo, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. O tempo de poder achar é hoje. Até no transbordar de muitas águas, esta ele não chegarão. Sabe o que é esse transbordar de muitas águas? São as confusões que tem nessa terra. Morte, doença, tragédias, governo maligno, demônios. Essa confusão, esse transbordar de muitas águas representa essas confusões. Não vai te alcançar, porque Deus está te guardando no poder da oração. Não vai te alcançar. Não vai te alcançar, porque toda vez que tu bota o rosto no pó, saiba, a esperança para a tua vida. Toda vez que tu levanta e entrega a tua vida na mão do Senhor, Ele te poupa naquele dia até da morte. Toda vez que tu vai dormir, antes de dormir, mete o teu rosto no pó e se humilha diante dEle, Ele conta contigo no dia seguinte. Não deixa que os espantos noturnos acabem contigo enquanto tu dorme. Olha como é que aquele que ora a Deus em tempo oportuno vai achar. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, grito que não quer cessar: volta logo, Jesus. Volta logo e tira a igreja da terra. Tira a igreja da terra, porque o Espírito Santo só está na terra por causa da igreja. Quando Jesus voltar, a igreja vai sair e o Espírito Santo junto com ela. E ai daqueles que ficarem na terra. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, que é dele, a ele seja toda a glória. Sem ele nada podemos fazer, porque o Espírito é do Senhor, o poder do Senhor e a glória é para o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.